20 anos de trabalho com internet, eu posso afirmar que uma habilidade pode fazer total diferença na sua vida. E eu te digo isso porque comigo foi assim quando eu aprendi programação. Eu pude abrir vários caminhos na minha vida, inclusive para ganhar dinheiro. E você também pode abrir caminhos aprendendo programação com o pacote Full Stack da Dunk Coach. Com ele você vai aprender a desenvolver sites, sistemas e aplicativos, mesmo que você não saiba nada sobre o mundo da programação. São mais de 2.000 aulas que você tem acesso, além de receber novas atualizações sem ter que pagar nenhum real a mais por isso. Você ainda vai receber 4 certificados comprovando que você é casca grossa na programação e vários bônus também que vão te ensinar a lucrar muito nesse mercado. Além de você ter dupla garantia. Ou seja, se em 30 dias depois da compra, por algum motivo, você não se sentir satisfeito, não tem problema. Basta você enviar um e-mail e todo o seu dinheiro vai ser devolvido. E se em até 2 meses você não conseguir desenvolver seus próprios sites, sistemas ou aplicativos, a Dunk Coach faz uma consultoria com você. E se mesmo depois da consultoria você não tiver resultado, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Tá esperando o quê? Clica no link da descrição! Se você quer ser um desenvolvedor web, full stack, bem sucedido hoje, inclusive de aplicativos também, porque você utiliza React, né, que é o que eu trabalho no curso de aplicativo, você precisa saber sobre hooks, ok? Hooks é algo recente no React. Se você não sabe React ainda, tem um vídeo um pouco antes desse aqui no canal que eu dei uma introdução, tá? React é um framework incrível para desenvolvimento web, e se você quer fazer desenvolvimento web moderno, realmente assim com as tecnologias que estão em alta e que principalmente não porque está em modinha no mercado, não, mas é porque é muito eficiente pro desenvolvimento. Eu não trago aqui porque é coisa que está na moda, mas sim porque é ágil. Tanto que se você me perguntar o que deve utilizar no back-end, eu vou falar que você pode utilizar JavaScript ou PHP. Eu não defendo só uma linguagem como outras pessoas. Enfim, sem mais delongas, na aula de hoje a gente vai estudar sobre os hooks no React, realmente funcionalidade nova, coisa recente. Sem mais delongas, vamos para a aula. Muito bem, programadores. E é claro que se você gosta desse vídeo tutorial que eu estou trazendo no canal depois de ter gravado muitas aulas para a plataforma, deixa o like e se inscreve. Afinal, eu não ganho nada aqui no YouTube, mas eu ganho meio dia se você deixar o like, ok? E se inscrever no canal. Bom, isso daqui foi onde a gente parou no último vídeo aqui do canal. Eu tô com um arquivo aqui exatamente como a gente tinha parado na última aula. Só que hoje a gente vai explorar um pouco essa questão dos estados que a gente viu na aula anterior, tá? E eu vou te mostrar o hook de efeito que é muito eficiente, tá? Eu não vou me aprofundar tanto, eu vou te dar uma introdução. No React, pessoal, antigamente a gente costumava trabalhar com classes, ok? Mas hoje a gente trabalha de forma funcional, realmente do jeito que você está vendo aqui, utilizando functions, né? Essa estrutura function dentro de function e realmente a forma moderna e a forma que o React hoje recomenda para a gente trabalhar. Só que ressaltando que se você é mais antigo, né, do React, trabalha mais tempo e usa as classes, o React não pretende tirar as classes, tem na própria documentação um aviso deles, mas assim a forma moderna de você desenvolver, ok? Bom, primeiramente, o que são hooks? Eu tô com a própria documentação aqui do React aberta, porque é muito interessante. Tem várias páginas, tá? Mas essa hooks, de forma resumida, foi sensacional essa daqui que eu achei na própria documentação do React.js. O primeiro foi o que eu mostrei para vocês na aula anterior, que é o hook de estado, ou como se vocês preferirem chamar, state hook, ok? Este exemplo renderiza um contador, quando você clica no botão ele incrementa o valor. Ok, esse exemplo, inclusive, a gente pode replicar aqui. Então, o primeiro hook, tá, que a gente vai ver é esse de estados que a gente já começou na aula anterior. Porém aqui a gente pode perceber algumas coisas a mais na documentação que é importante vocês entenderem. Aqui o useState é um hook, nós vamos falar sobre o que isso significa em instantes. Nós o chamamos dentro de um componente funcional, certo? Para adicionar alguns states locais a ele. React irá preservar, é muito importante isso que o React faz, entre renderizações, re-renderizações no caso, né, quando re-renderizar. UseState retorna um par, o valor do state atual, e uma função que permite atualizá-lo. Você pode chamar essa função a partir de um manipulador de evento ou de qualquer outro lugar. É parecido com this.setState, novamente quando era utilizado classes, porém, exceto que não mescla o antigo state com o novo, ok? Então, isso daqui é realmente a forma nova, porque, como eu te falei, se você trabalhasse com classes no React, inclusive eu mostro classes no curso, né? Enfim, é como se fosse o setState, só que dessa forma aqui é mais intuitiva. Beleza, então, a gente pode aqui usar números, como vocês estão vendo, strings e objetos também. O que eu vou fazer aqui nesse exemplo e aprofundar um pouco mais é criar uma lista, certo? Então, eu vou ter uma lista que eu vou chamar de, por exemplo, lista, e a outra vai ser setar lista. Setar lista.
desse jeito aqui, ok? O use state que a gente vai ter aqui vai ser simplesmente o seguinte, vai ser um array que eu vou declarar desse jeito. E dentro desse array eu vou ter alguns objetos. O primeiro objeto que eu vou ter, eu poderia, por exemplo, colocar nome. Eu vou colocar que vai ser... Vamos fazer de conta que é uma lista de frutas, por exemplo. Vamos colocar maçã. Maçã, a gente vai ter outro que eu vou colocar nome. A gente pode colocar uva. A gente pode ter, só para fechar o último aqui, a gente pode ter um nome. E esse último aqui vai ser, sei lá, pera, por exemplo, tá? Então, esse use state que eu tô fazendo aqui, perceba que não é nem string, nem número, e, enfim, eu tô fazendo aqui realmente de um jeito que é um array, e aqui dentro desse array tem os objetos, tá? Como é que eu poderia pegar esse estado aqui que eu declarei e colocar no meu aplicativo, por exemplo? Tem uma forma assim que é a mais tradicional, que é para a gente ler realmente quando tem uma lista. E a gente utiliza a função map, o próprio map do JavaScript. Então, por exemplo aqui, se eu quisesse fazer o seguinte, quisesse pegar aqui essa minha lista e dar um ponto map e usar uma arrow function aqui e dar um return, certo? E aqui o return eu vou colocar um h2, e aqui dentro eu vou colocar... Deixa eu colocar aqui, por exemplo, val, e aqui eu vou ter o meu val.nome. Por exemplo, vamos ver o nosso app, que eu já estou rodando ele aqui. A gente tem aqui, a gente está com um erro, deixa eu até minimizar a telinha aqui para a gente deixar uma do lado da outra. A gente tem o setStr não está definido, isso porque eu estava com uma função que eu não estou utilizando, eu vou atualizar. E a gente tem aqui a lista sendo mostrada maçã, uva, pera. Isso daqui é muito útil, tá? Porque eu estou colocando no meio do meu return e quando eu estou retornando, eu estou fazendo uma leitura desse array. E aí o val.nome, certo? Tá aqui. Então eu estou lendo esse meu estado, que no caso é um array, né? Com os objetos dentro. Se eu quisesse ter outra propriedade aqui, eu poderia? Poderia, sei lá, o que eu poderia colocar aqui? Cor. A cor da maçã é vermelha, por exemplo, tá? Então eu poderia colocar nome e tem a cor. Qual que é a cor da maçã? Que eu saiba é vermelha. Então val.cor, por exemplo. E tem a cor vermelha. Perceba que os outros, apesar de não ter declarado a cor, não me deu nenhum erro, só tá me dando como vazio, tá? Então isso daqui é um macetezinho que eu tô te dando um pouquinho... coisa que eu não estava pretendendo passar, eu meio que coloquei aqui na aula de improviso, mas caso você esteja se perguntando como é que você lê um estado como esse, né, que você declara. Eu mostrei na aula anterior como você lia, se fosse uma string, um número, mas é assim que você lê arrays. Beleza? Bom, e se eu quiser adicionar alguma coisa nessa lista, o que a gente poderia fazer? A gente ainda está trabalhando com hook de estado, tá? Só que agora eu vou setar a lista. Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo... Eu vou chamar uma function, add fruta, pode ser, nome fruta, eu vou passar como parâmetro, e aí a gente vai chamar esse setar lista que eu tenho aqui. Ok, como é que funciona esse setar lista? Bom, eu vou fazer de uma forma moderna, que é ler basicamente todo o array que tem, né, que, no caso que já existe, e eu vou adicionar um item nele. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Vamos lá então, aqui tem algo interessante que eu vou te mostrar, que é uma forma moderna de você copiar um array para o outro, ok? Não se espante com isso se você, enfim, se estuda JavaScript já e nunca viu isso, sem problema, tá? Basicamente a gente vai setar a lista, só que, pensa comigo, se eu fizer desse jeito aqui, ó, por exemplo, nome, e eu vou colocar novamente, sei lá, eu vou escrever, deixa eu pensar em outra fruta, sei lá, melancia. Tá? E se eu colocar, por exemplo, um botão aqui no final, colocar button, on click, deixa eu fazer desse jeito, e a gente chamar esse add fruta, só para ter um botão para clicar, para fazer alguma ação, né? E clique aqui, eu vou salvar. Ó, a gente tem aqui, deixa eu deixar os dois um do lado do outro assim, se eu clicar, vamos ver o que acontece, clique aqui. Beleza, melancia e tem a cor, eu posso tirar esse tem a cor aqui, porque eu não vou setar a cor para todos. Ó, eu tenho a maçã, uva e pera, daí eu clico aqui e tem a melancia.
Aí você está se perguntando, mas eu não quero só a melancia, né? Porque eu estou setando a lista novamente, utilizando o hook de estado. Eu quero que adicione a melancia. Então, a gente utiliza 3 pontinhos e pega a lista que já existe e adiciona esse outro item depois, tá? Maçã, uva, pera, clique aqui, pum, adicionamos uma melancia. Essa daqui é uma forma moderna de copiar o array que a gente tem e adicionar alguma coisa depois. É muito eficiente a forma moderna, ok? De trabalhar com JavaScript para esse tipo de caso. Então aqui eu me aprofundei mais nos arrays, eu te mostrei algo que eu não tinha mostrado na aula anterior, que é realmente ter arrays, objetos, aquela interação toda. Você já deve imaginar como é que isso se conecta com uma API quando você recupera os dados, né? Você faz a requisição para a API, você coloca num estado como esse daqui, né? Você poderia pegar as frutas de algum banco de dados e aí você consegue manipular livremente aqui depois, ok. Vamos entender agora o hook, muito importante, tá? Ele exige muito estudo porque ele é meio, vamos dizer assim, complexo, ainda mais quando você começa a utilizar, por exemplo, Firebase em tempo real. Mas aqui a gente vai ficar com o básico, tá? O nome desse hook é hook de efeito. Então, voltando para a documentação do React, a gente encontra o hook de efeito. Você provavelmente já realizou a obtenção de dados, data fetching, subscrições e todas essas coisas, mudanças manuais no DOM através do componente React antes. Nós chamamos essas operações de efeitos colaterais, side effects ou apenas effects, por isso que o nome é use effect, porque eles podem afetar outros componentes. Então, o use effect, basicamente, ele é similar, se você já trabalha com React, ao componente didMount e o componente didUpdate, só que aqui a gente consegue ter mais controle, ok? Então, por exemplo, se eu quisesse que uma função, quando inicia o meu aplicativo e eu faço alguma requisição para a API, seja rodada apenas uma vez. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza o use effect. A gente colocaria, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer aqui, use effect. Coloca aqui dentro sim. Deixa eu só ver aqui uma coisa. A gente vai colocar uma arrow function aqui dentro, tá? E aqui eu vou querer que rode uma única vez. Para isso acontecer, a gente fecha os colchetes desse jeito aqui, porque daí vai entender que só vai querer que seja executado quando inicializa o nosso componente. Isso é muito bom. Então, se eu colocar esse setar lista aqui, Ctrl X e colocar aqui, e a gente for, deixa eu minimizar e voltar para o meu app ali, para cá. E a gente tem o... Eu não preciso mais desse botão, né? Porque está chamando uma função que não existe. Eu vou salvar. A gente tem algo engraçado que aconteceu aqui. Porque a melancia, no estado inicial, ela não foi declarada. Mas ela está aqui. Por quê? Porque o use effect ele foi chamado assim que a nossa aplicação rodou. E como eu coloquei esses colchetes no final vazio, é um macete que existe. Macete não, na verdade tem um sentido por trás, só não vou me aprofundar muito aqui. Faz com que rode apenas uma vez. O use effect ele é perfeito para quando você inicializa o seu aplicativo e você tem que fazer chamadas na API, né, de forma assíncrona e tem que retornar dados. É para isso basicamente que a gente utiliza. Claro que tem várias outras coisas. Por exemplo, o Firebase, se você quiser dar uma pesquisada depois, que você constrói aplicações em tempo real, a gente deixa dentro também do use effect para colocar meio que deixar... A gente coloca assim, ó, toda vez que alguma alteração aqui acontecer no Firebase, quando eu adicionar alguma mensagem, enfim, que é uma database em tempo real que a gente tem no Firebase, eu quero que seja atualizado, né? Eu quero receber esse evento. Esse tipo de coisa mais complexa, você vai ver geralmente acontecendo no use effect. Aqui eu trabalho com React há mais tempo e eu estou acostumado com o componente didMount, didUpdate, o componente uMount. O que a gente faz agora? Eu recomendo você fazer a transição para a forma moderna do React, que é utilizar o hook de efeito, o use effect, tá? Aqui eu fiz uma demonstração simples, perceba que aqui nesse exemplo nem tem os colchetes, justamente porque aqui quer que seja atualizado, vamos dizer, toda hora que quando é clicado e a gente atualiza documento.title, né? Que daí tem acesso pro título ali. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer esse exemplo aqui, né? Só para fechar a aula para vocês verem. Eu posso dar um Ctrl C aqui. Eu vou deletar todo o meu app que eu tenho, dar um Ctrl V, eu vou salvar. Obviamente que vai me dar um erro. Import, erro, app, o que está fazendo aqui de errado? Vamos ver. No caso aqui eu tinha que só renomear e exportar a função, né? Então, beleza, se eu for atualizar aqui, o clique é 0 times, e toda vez que a gente clicar, o que vai acontecer?
O set count, a gente vai incrementar ele por 1. Eu nem foi criada uma função, tá utilizando o próprio estado aqui, que começa em 0. E aí, o que está acontecendo que o meu... Deixa eu mostrar aqui, ó. O document.title que a gente tem aqui, ele é atualizado também. Mas algo engraçado está acontecendo, porque a gente tem o clicked, que é o texto que está aparecendo aqui, ó, que vocês conseguem perceber, certo? E a gente está atualizando também o título. Mas por que a gente está atualizando o título dentro do useEffect? Simplesmente porque está renderizando de novo e a gente consegue chamar ele. Então eu vou aproveitar e vou chamar outra função que eu quero que atualize também o meu título. Então se vocês forem perceber, ó, esse exemplo do React é perfeito. Se eu clicar uma vez, vai aumentar aqui e vai aumentar aqui. E aqui está sendo aumentado justamente pelo useEffect que está chamando essa linha de código, né? Que isso daqui é JavaScript puro, atualizando o título da página de acordo com a contagem. Então, na aula de hoje eu tentei fazer da forma mais resumida possível para os iniciantes começarem a entender a forma moderna de trabalhar com os hooks do React, tá? Coloca aqui embaixo suas dúvidas, vou tentar interagir na medida do possível. E se você é aluno, utilize o sistema de suporte abaixo da aula, mesmo que, enfim, essa aula não está na plataforma, mas pode perguntar lá, fique à vontade, tá bom? Forte abraço e até a próxima.